Boa tarde, eu serei breve. Acho que muitos aqui não me conhecem. A Secretaria possui, toda a Secretaria de Estado, uma consultoria jurídica que é integrada por procuradores do Estado. Então nós pertencemos à Procuradoria-Geral do Estado e toda e qualquer minuta de decreto, antes de ser enviada ao governador, né, para ser editado, tem que passar por um exame de legalidade na consultoria jurídica. Então, nós temos um papel constitucional de examinar essa legalidade. Então, é um papel até um pouco difícil em processos participativos como esse, ou de elaboração de lei específica da Billings ou Guarapiranga, que tem comitês, etc. Por quê? Vocês discutem 10 anos, 20 anos, como foi um outro, e no final cai num órgão como o nosso, que constitucionalmente nós temos que falar sobre a legalidade. Daqui ainda será ouvida a Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, que é formada também por procuradores do Estado, com uma visão de contencioso, para olhar que repercussões isso pode ter, para alertar o governador na decisão, na edição do decreto, e ainda a assessoria jurídica do governador no Palácio. Então, e a nossa obrigação constitucional é dizer a legalidade. Então, a minha preocupação só, que eu já havia colocado por Tércio, para outros, é deixar muito claro o seguinte: o zoneamento é um instrumento importantíssimo de gestão, que pela nossa lei 10.019, na hora de vocês definirem as várias zonas, tem um artigo lá 13 que diz que não necessariamente você tem que respeitar a característica atual, mas você pode projetar o que se pretende, mas é uma projeção dentro do que a legislação nossa nacional permite. Não se pode projetar nada que não seja legalmente admitido. Por quê? Exatamente por isso, o zoneamento contempla a sua revisão periódica, porque se essa legislação for alterada, o zoneamento vai se adequar e vai poder atender essa nova legislação. Então, não adianta pintar, eu nem sei, quer dizer, eu não sei onde estão os pontos de discussão, eu não acompanhei, não conheço o estágio de vegetação, mas assim, ainda que haja uma intenção, se houver uma vegetação de Mata Atlântica, estágio primária, não adianta pintar que vai ter loteamento e urbanismo, que não vai ter, a não ser que mude essa legislação. Numa área de preservação permanente, numa área de Mata Atlântica em estágio avançado ou primária, a restrição no zoneamento é a maior, com destaque o quê? Utilidade pública, claro, a legislação permite, pode, ações de utilidade pública, como uma expansão portuária, se houver necessidade e não tiver alternativa locacional, ela será implantada lá sim, seja Mata Atlântica em estágio ainda primária, seja uma área de preservação permanente. Então, é só esse o cuidado que a consultoria jurídica gostaria de alertar, porque esse olhar nós teremos. A Procuradoria do Patrimônio Imobiliário terá, e a JG também. Então, de repente, vocês discutem, e na verdade, não adianta. Quer dizer, essa questão de a situação atual e o que se pretende é dentro do que a legislação permitir. Então, se hoje é uma vocação mais agrícola e há uma intenção do município em transformar aquilo, já é uma zona de expansão urbana e urbanizar, e não tem vedação legal para isso, claro, o zoneamento já vai pintar ou colocar com essa diretriz futura de ocupação, mas nunca contra a lei. Então, isso é só, acho que um dado que é uma preocupação nossa, até para depois vocês não discutirem tudo com especialistas, né, e barrar num órgão que tem a obrigação de olhar essa parte. Então, era só esse comentário, é rápido, nem precisaria ver depois, mas é uma preocupação que a consultoria tem e gostaria de colocar para vocês. Era isso. Só quanto ao que a doutora falou, doutora Silvia Helena, durante todos esses anos que eu acompanhei, o trabalho técnico que eu reputo irrepreensível dos profissionais do Estado que estavam lá, eu sinto que essa observação da doutora Silvia Helena, ou essa preparação, essa observação deveria ser utilizada como preparação das pessoas que trabalharam no grupo de trabalho, porque na verdade, doutora Silvia, o que a gente assistiu ao longo desses anos de trabalho foi justamente uma resistência muito grande a se entender
que esse tipo de observação deveria ser contemplada no grupo de trabalho. Infelizmente, houve muito desgaste, porque é uma questão óbvia para aquele que opera a lei, e eu, não como vocês aqui, mas eu faço isso também, as pessoas acabaram passando por cima. E talvez a gente acabe enxergando modificações no mapa justamente ou no decreto, futuramente, em decorrência disso, de uma resistência que a gente enxerga aqui, ou reputa até não inteligente, que ocorreu ao longo dos últimos 3 anos que eu participei desse processo. Então, infelizmente, não ocorreu antes. Eu acho que vale a pena a gente levar uma pessoa como a senhora para as novas fases do processo de licenciamento que vão começar, do GERP, que vão começar agora. Acho que seria muito importante. Instruir o grupo. A Procuradoria ainda não examinou, não foi submetido só para vir para essa reunião. O Tércio mandou a minuta de decreto e eu fiquei sabendo que ocorreram destaques e que algumas discussões envolveria esta questão que eu coloquei. Então, nem sei pontualmente quais são e tudo mais. O que acontece? Nós não temos um conhecimento técnico sobre que vegetação está naquele local ou não está. Quer dizer, os procuradores da consultoria não têm este conhecimento. Então, o processo, quando passar pela consultoria, virá instruído com uma informação nossa, da nossa área técnica, né, dizendo se estão sendo respeitadas ou não essas questões. E o nosso parecer vai levantar a necessidade dessa legislação toda estar respeitada. Porque eu até havia explicado para o Tércio, o Estado é um só, seria até um estelionato, quer dizer, você colocar no zoneamento algo como sendo possível, e aí vem esse empreendedor, entra com pedido de licenciamento dele, dizendo, não, eu vi o zoneamento, que bom, posso colocar um loteamento aqui. Ele entra com pedido e esse mesmo Estado que ele fala, não, indeferido, a lei não permite aqui, porque aqui nós temos vegetação primária de Mata Atlântica. Isso é uma loucura, não tem o menor sentido. Então, o instrumento do zoneamento é um facilitador e gerenciador, tanto para os órgãos licenciadores, quanto para o empreendedor. Para ele já saber, nem adianta eu querer entrar aqui hoje, ou comprar uma área aqui para determinado empreendimento, porque isso não pode. Eu vou procurar uma outra área. Quer dizer, evita desperdício de dinheiro, de tempo das pessoas. Então, esta análise nossa é feita de uma forma mais genérica, a partir da informação que a nossa área técnica nos manda. Exatamente porque nós não participamos da elaboração e dessa discussão toda, então nós receberemos o que tiver de informação no processo e faremos esse destaque, né, importante com relação a isso. E a área técnica, né, a CPLA, todos estão sabendo, quer dizer, que não pode conter, porque depois o ato do governador não pode conter uma ilegalidade. Né? Ainda que tenham posturas políticas que nós entendemos e necessidade de desenvolvimento ou algumas normas que eu sou sensível, eu já recebi prefeito na consultoria jurídica que dizia, doutora, era ele e o vice-prefeito que tinha formação jurídica. Ele falou, doutor, pelo amor de Deus, o meu município é topo de morro ou tem uma represa enorme, ele é inteirinho área de preservação permanente. Eu não tenho como... Existem situações, você fica sensibilizado, o município existe, ele está numa situação tremenda, mas há um problema de legislação que nós conversamos. Algumas mudanças, isso que tem que entender, não é o zoneamento um instrumento de alteração de determinadas distorções que possam ocorrer legislativas. Elas têm que ser feitas no foro competente. Então, se é uma norma federal, será perante a União, se é algo que o CONAMA possa tratar como questões de utilidade pública, que de repente para determinadas áreas, como no litoral, tenha que se decretar, olha, é importante termos uma definição de utilidade pública a mais do que aquelas obras de infraestrutura essenciais, o CONAMA é um foro para isso. A própria lei da Mata Atlântica e o decreto que regulamentou já disse o que é considerado uso indireto, então que você não precisa nem de licenciamento, por exemplo, a questão das trilhas para ecoturismo ou baixo impacto da mesma forma. O próprio CONSEMA aqui tem poder para definir outras situações similares de baixo impacto ambiental,
de repente, possam se demonstrar plausíveis, justificáveis tecnicamente, para que sejam ampliadas e aplicadas nesse caso. Mas aí são foros competentes e instrumentos competentes, que não é o zoneamento. O zoneamento é uma diretriz de ocupação e de constatação de realidade ou de eventual recuperação que se precise para determinada área, e não um instrumento de alteração legislativa.